Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e desta vez a gente tem um vídeo um pouco diferente. São publicações que eu peguei no sebo aqui da minha cidade. Levei alguns quadrinhos, livros, entre outras coisas, para trocar novamente por quadrinhos, aqueles que realmente me interessavam. Mas antes de eu mostrar as publicações que eu adquiri no sebo, eu quero convidá-los a conhecer o nosso Apoia-se. O link está na descrição desse vídeo. A gente tem recompensas bem legais, como a participação no grupo de exclusivos do Central HQs no WhatsApp, vídeos antecipados, sorteios e tudo mais. Além disso, se você for fazer suas comprinhas tanto no site da Amazon como da Panini e da loja Mundos Infinitos, acesse aqui os links do canal. Se de alguma forma o canal te ajuda, não custa também você comprar pelos nossos links. Bom, iniciando esse vídeo com as action figures da editora Eagle Moss. Tenho em mãos aqui o Mercenário, não sei se vai dar o foco, acho que eu tenho que sair da tela. Daí ele já deu um foco um pouco melhor, ó. Tem essa peça aqui, ó. Uma peça bem bacana do Mercenário. Vem, obviamente, a revistinha também, né? Que apresenta aqui dados bem pertinentes em relação ao personagem. Eu acho que são materiais bem produzidos, tá? A história de um assassino psicótico. Você tem aqui, ó, as revistas mais importantes na parte de baixo, com a aparição do Mercenário, né? Um resumo também de coisas relacionadas a esse grande vilão do Demolidor. Tem um pôster aqui também. Outras informações, essa grande rivalidade que ele tem também com o Justiceiro, né? Então é um material que eu particularmente acho bem bacana e informativo. Eventualmente tem uma ou outra informação equivocada, mas no geral é realmente uma revista interessante. Eu peguei também o personagem Destrutor, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Uma peça também bem bacana. E assim como o caso do Mercenário, vem com a edição do personagem, né? Seguindo aí o mesmo padrão, apresentando o resumo das histórias, as revistas onde ele teve uma participação mais importante, fatos marcantes, os grupos que ele integrou, momentos clássicos, o pôster também, os poderes dele, né, que são bem destrutivos, como o próprio nome diz, a família mutante, os principais aliados, os vilões, aqui Irmãos de Sangue, né? Afinal ele é um Summers também. Olha só. Então, bem bacana essa revistinha aqui da editora Eagle Moss. Eu não peguei nenhum personagem feminino porque eu poderia ser acusado de objetificar as mulheres. Tô brincando, tá? Na verdade eu tenho algumas delas aqui. Vamos continuar aqui com publicações que eu peguei lá no sebo. Nós temos esse mangá de Hellbound Profecia do Inferno, da editora New Pop. Eu já resenhei esta publicação aqui no canal, mas foi adquirida no sebo. São 2 volumes, já virou série de TV. O problema dessa publicação é que o volume 2 deu um salto no preço, eu acho que de 30 a 40 reais a mais do que o primeiro volume. Então eu estou esperando aí sem muita pressa, né, para que baixe o preço e eu adquira a continuação. São apenas 2 volumes e gostei bastante desse primeiro. Eu peguei também essas 2 edições do Spawn da editora New Order. Temos aqui a Guerra contra Satã e Ressurreição. Mas essas 2 edições, que estão esgotadas, inclusive lá na loja da editora New Order, eu não peguei no sebo aqui da minha cidade. Foi na Escudo Geek, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O dono ofertou os 2 encadernados no grupo do Spawn Brasil, que tem lá no WhatsApp, a qual eu participo, e aí eu acabei comprando essas edições, fui mais rápido do que a galera, porque eu sei que tinha muita gente já de olho no material, eu não tinha essas edições da New Order, então foi uma boa oportunidade, um preço interessante com relação a esses 2 volumes de Spawn. Voltando ao sebo da minha cidade, eu peguei Cidade Selvagem, da Mitos Editora, de Warren Ellis e Ben Temple Smith, uma publicação
publicação em capa dura. Ela já tinha saído no Brasil pela Landscape, se eu não me engano, foi em capa cartonada. E esse material, galera, é bom demais. Eu indico essa publicação. Eu acho que em algum momento eu já devo ter mencionado ela ou até resenhado aqui no canal. São tantas resenhas que eu já nem me recordo mais. Só que fica a dica porque é uma publicação realmente de alto nível. Agora eu vou mostrar para vocês algumas publicações que eu não sabia que tinham saído no Brasil. Eu estou falando de O Grito do Povo, do Tarde, que é uma adaptação do romance do Valtrin, O Testamento das Ruínas, da editora Conrad, não da nova Conrad, da Conrad lá de anos atrás. Publicação nesse formato widescreen, tem orelhinhas, capa cartonada, papel couché preto e branco de boa gramatura. Material aí que pretendo ler em breve. Outra publicação que eu achei interessante muito por conta da capa é A Busca da Quadrinhos na Companhia, de Eric Helvel, Ruud van der Hol e Liz Schippers. Para vocês verem como capa faz diferença na venda de um produto. É material com capa cartonada, papel couché colorido também. Material europeu. Segue aqui um estilo linha clara, né, na arte. Temos também Freak Brothers, A Viagem Continua, de Gilbert Shelton. Material também da editora Conrad. Claramente trata-se de uma publicação underground. Eu fiquei bem curioso, gostei também da capa da edição, bem bonita. Capa cartonada, papel couché, preto e branco. Fiquei curioso para ler este material aqui. E para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar duas publicações que eu não tinha a intenção de colecionar, mas o preço estava tão legal que aí não teve como, né? Eu estou falando de Homem-Aranha edição definitiva. Galera, eu tenho em mãos aqui o volume 1 e o volume 3. Não tinha o volume 2 lá. Eu sei que parece que foi republicado recentemente pela Panini, ou vai ser republicado, enfim. Vou esperar chegar num preço decente para comprar, né, a coleção aí definitiva do Homem-Aranha, que basicamente são meio ônibus. Já está, eu acho que no volume 10, que está em pré-venda para o mês de abril, algo assim. A Panini realmente está fazendo um trabalho muito legal com essas edições definitivas do Homem-Aranha. Os X-Men também tem, e ela tinha prometido, a Panini, que também lançaria de outros personagens, mas eu acho que primeiro ela vai encerrar a do Homem-Aranha, daí anuncia outro, porque senão fica realmente muito pesado para os leitores, né? Tem que ficar optando entre um produto e outro, aí é uma autofagia que a editora obviamente acaba não querendo dentro do seu mercado. Agora sim, nós vamos às breves resenhas. Iniciando com Dylan Dog Nova Série Volume 25, Anos Selvagens, com essa belíssima arte de capa, material da Mitos Editora, escrita por Bárbara Baraldi com arte de Nicola Mari. A arte, aliás, muito boa. Mostra também uma certa versatilidade aqui quando tem os flashbacks. Muda o estilo, olha só. Bem legal mesmo. Galera, como vocês bem sabem, o Dylan Dog, ele tem um quesinho de John Constantine, né? Tem essa pegada toda sobrenatural, investigativa. Porém, o Dylan Dog conseguiu se afastar de uma forma muito clara em relação ao seu semelhante. Mas ainda assim, existem alguns resquícios, né, de similaridade entre os dois personagens, inclusive nesta história. Quem já leu a fase do Garth Ennis, né, do John Constantine, sabe que lá o passado do personagem foi explorado, onde ele tocava numa banda punk e teve uma invocação demoníaca e tudo mais. Aqui a gente não vai ter algo tão parecido assim, mas traz, como eu disse, algumas semelhanças, né? No caso aqui, o Dylan Dog, ele é o road de uma banda que acaba ganhando as paradas musicais. Eles fazem um contrato com um agente muito influente, mas existe uma espécie de máquina do sucesso que vai comprometer a vida dos músicos. É como se eles entregassem as almas, né, para esta máquina. E aí eles vão obter o sucesso, a fama, as groups e tudo mais. Então aqui nós temos uma história em que
o Dylan Dog acaba reencontrando um antigo amigo, né, que tocava nessa banda que se tornou muito famosa, a Bloody Hell, e eles começam a discutir sobre o passado, e aí a gente tem um vislumbre através de flashbacks, né, do que esses dois passaram durante essa fase musical. É uma história bem conduzida, eu gostei de ver esse lado do Dylan Dog, de um cara puro rock, que não queria se vender, né, simplesmente para ganhar fama, ele queria tocar para os fãs, para quem realmente gostasse da sua música, e isso tudo obviamente envolto num clima mais sobrenatural. Então nós temos aqui uma história, como eu já mostrei, com ótimos desenhos, uma condução também muito interessante, uma história que você não precisa ter lido nada antes do personagem para ter uma total compreensão do que se passa dentro desse volume 25. Então fica a dica para vocês, mais uma grande história do Investigador de Pesadelos. O próximo material é Júlia, as Aventuras de uma Criminóloga Especial, volume 5, O Caso da Lua no Poço, material também da Mitos Editora, trazendo as histórias da Júlia quando ainda era uma estudante de criminologia. Ela ainda não tinha se formado, mas já era muito benquista pelo professor. Tem o lance também daquele affair, né? E a admiração e uma certa paixonite que ela tem pelo seu orientador. Ele leva ela para tentar resolver determinados crimes, com apoio, obviamente, da polícia. O caso criminal deste volume envolve um corpo encontrado num poço de água. Ainda há poucas informações sobre a vítima, mas a Julia Kendall, sempre muito curiosa, né, começa também uma investigação paralela, a partir do momento que ela conhece o colega de quarto, ou melhor, o colega que dividia, né, um apezinho, um apartamento com a vítima. O que eu não curti particularmente é que esse amigo, ele estava fora da cidade, ele apresentou um certo álibi ali e convenceu todo mundo. É dito que ele realmente tinha uma boa oratória, ninguém quis fazer muitos questionamentos e tal, mas como os investigadores precisavam fazer ali, né, uma vistoria e uma análise pericial dentro do apartamento, ele não poderia ficar no local. E aí que a Júlia fala, minha avó tem um quarto lá de hóspedes e você pode ficar lá. Então achei uma atitude muito imprudente e ninguém questionou nada. Ela acaba levando, né, esse colega da vítima para sua casa. Tudo bem, era um cara encantador, um cara de boa lábia e tal, mas eu achei um tanto forçada essa parte. E com relação à investigação, os dois saem juntos, né, buscando pistas para descobrir os locais que a vítima frequentava e tudo mais. Eles acabam, obviamente, chegando na resolução do crime. Mas eu também achei que tudo acaba de uma forma muito abrupta. Não tem tantos elementos indicativos no decorrer da trama que levem à conclusão que se chega em relação ao autor do crime. Particularmente, eu achei uma das edições mais fracas dessa série da Júlia, ainda na faculdade como estudante de criminologia. Eu também tenho algumas ressalvas em relação à impressão. Você tem ali várias páginas que parecem estar com aquele pix, né, cortadinho e tal, não tá com uma impressão bem bacana. Eu não sei como é o original italiano, mas não achei uma impressão limpa, bem delineada dos personagens e tudo mais. De qualquer forma, eu achei um pouco decepcionante essa edição, mas ainda assim é uma história legal da Julia Kendall. Para finalizar, vamos de DC Comics, com as histórias que são publicadas dentro da mensal do Superman, que aqui no Brasil é publicado pela editora Panini Comics. O mês de referência é o de fevereiro. Então eu vou falar de Action Comics número 1043, que vai trazer aquele grande arco de histórias envolvendo o mundo bélico. O Superman foi lá junto com o Authority, acabou sendo escravizado, lutou como gladiador, roteiros de Philip Kennedy Johnson, com arte... me fugiu o nome, eu sei que o Will Conrad, o brasileiro, também está desenhando, e a arte é realmente maravilhosa. Não tem a arte final
com nanquim, né? É a lápis, então tem a colorização em cima, o que acaba destoando, né, do que a gente costuma ver dentro dos quadrinhos de super-heróis. Então, a arte realmente bem interessante, mas acabou que esse arco está ficando realmente um tanto arrastado. Nesta edição 1043 é o início de um outro arco de história dentro desse arco maior, que vai tratar de uma grande revolução dentro do mundo bélico. Afinal, o Superman ele está conseguindo agora reverter a situação, né? Ele exala a esperança, está conseguindo resgatar os outros membros do Authority, tem a participação do Meia-Noite e tal, mas ainda assim parece que a história não está avançando muito. Talvez quando a gente lê esse material numa pegada só, num encadernado, né, abrangendo todo esse arco de histórias, a coisa ela flua um pouco melhor, mas dá a impressão que a gente tá nessa coisa e não sai muito do lugar. Mas de qualquer forma, nós vamos ter também a origem do primeiro Mongul, de como ele começou a ficar todo poderoso, tem um lance ali envolvendo um alienígena, onde ele acaba roubando, né, a tecnologia desse ser, apesar de que o Mongul é um alienígena, mas eu falo dentro do planeta dele, ele obviamente é um nativo e quem vem de fora é o alienígena. Mas de qualquer forma o saldo geral ainda é positivo relacionado a esse arco de histórias, eu só acho que poderia andar um pouquinho mais rápido. Então ainda continua com bastante qualidade Action Comics. Seguindo nós temos Superman, o Filho de Kal-El, edições número 11 e número 12, material escrito por Tom Taylor. Nós temos aquele grande esquema envolvendo o Bendix, que é um ditador do país chamado Gamorra, onde ele faz testes em seres humanos, tornando eles super-humanos e utilizam eles como bucha de canhão, principalmente para atacar metrópoles, enfim. Ele está em conluio com o Lex Luthor e justamente por conta do Superman estar fora do planeta, lá no mundo bélico, o Batman se vê na responsabilidade de proteger a família Kent, beleza? E aí começa uma discussão relacionada ao Jay, que é o namoradinho do Jonathan, em estar junto lá, né, nesse local que está todo protegido ou não. O Batman, que é um cara obviamente bem desconfiado e tal, ele não quer o Jay próximo porque ele investigou, constatou que o Jay pertence a um grupo de extremistas e isso leva ali um certo conflito entre o Jonathan e o Batman. Mas a pior parte eu achei quando o avô Kent, né, vai lá conversar com o Batman, dizendo que trocava a maior ideia com o Alfred e o Batman, tipo, se faz cara de surpreso, sério? Parece que o Batman não saberia disso, mas enfim. E aí ele começa a questionar o Homem-Morcego que esse fato do Jay eventualmente não ser quem o Jonathan pensa, inclusive ser um perigo pro Jonathan, tá tudo bem, ele tem que aprender com os erros dele. Porra, bichos, você pode se resguardar, ainda mais se tratando do seu neto. É óbvio que você, ainda mais num mundo de super-heróis, onde vilões ficam atacando e eles já estão precisando de uma proteção extra, né, da Liga da Justiça, ele deveria ponderar mais em prol do Jonathan, no sentido de preservar a saúde física dele e até emocional. Mas não, deixa aí, ele se vira, ele tem poderes do Superman e que se foda, se deu merda, deu merda. Então eu achei assim um pouco tosca a atitude aí do vovô Kent. Mas de qualquer forma, pelo menos nas últimas edições, o Tom Taylor tem entregado algo interessante relacionado a essa grande trama, né? Teve vários altos e baixos, mais baixos inclusive do que altos, algumas descaracterizações inclusive, e essa coisa mais de pauta progressista, que é, né, vamos salvar o mundo levantando cartazes, né? É bem assim que você salva o mundo. Ou digitando pelo iPhone, né? É assim que você realmente vai mudar as coisas. Mas de qualquer forma, eu achei que deu uma melhorada aí em relação às últimas edições. Teve até aquele crossover com o Asa Noturna, que eu achei bem interessante, que também é escrito pelo Tom Taylor, mas de qualquer forma, estou esperando para ver como vai se resolver aí essa primeira fase, né, do título do Superman, o Filho de Kal-El. Então basicamente é isso daí, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!